Vamos lá. Vou começar com você, Lucas Pedrosa, o dono da casa, Vasco da Gama. Como vem o Vasco para esse clássico? Cara, o Vasco Força máxima, força né? máxima, mas aí tem uma dúvida. Se o Ramon vai utilizar o 4-3-3, que é a formação que ele mais gosta, ou se com essa ausência do Paulinho, ele pode usar também o 3-5-2, né? Que aí ele libera mais o Paulo Henrique, libera mais o Lucas Piton. Tem o meio campo ali com o Zé Gabriel, o Jair e o próprio Payet. E lá no ataque, o Verratti, junto com o Adson, que já está à disposição para poder jogar, apesar de não ter sido relacionado ainda, ele está liberado também. Ou até outro atleta, como o Ryan, o próprio Rossi, entre outros. Ô, Venei, pelo seu lado, lembrando aí pra galera da imprensa, pra todo mundo, é Ryan o nome dele, né? Ryan. Porque é igual quando é Michel, Michael... Lembrei do Theo, eu falei Rian, mas é Ryan. É Ryan o nome dele. Ô, Venei, pelo lado do Flamengo? A gente não vai ter dúvida, né? Inclusive, durante a semana, pra mim, o Tite até já indicou qual time titular ele vai mandar contra o Vasco da Gama. Que deve ser Rossi no gol, Varela na lateral direita. Você já tem o time? É o provável time, né? Não tem. Vai, Vene, o Tite não é de fazer ceninha, verdade. de esconder time, e ele já indicou isso. A partir do momento que ele poupa alguns atletas, ele já pensando no clássico. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. Meio de campo clássico, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz. E a dupla de ataque, Everton, Cebolinha e Pedro. O Lucas Pedrosa é um Flamengo modo 2024. Esse é o modo titular, né? O que a gente já percebeu. Exatamente, muita movimentação, principalmente com a entrada do De La Cruz. A gente brinca aqui que a intensidade dele é absurda, que ele vai ser escalado como ponta direita, mas ele vai estar lá na esquerda, ele vai estar no meio, ele vai estar defendendo. Isso é muito importante para esse momento do Flamengo. O Pedro também é um cara que tem feito gols, ganhado confiança. O Everton Cebolinha, para mim, é o melhor jogador do Flamengo há 3, 4 meses, com o crescimento dele em relação ao Tite. E aí é o que eu falo, eu acho que pro Vasco, o mais importante é explorar justamente esses contra-ataques. Porque eu vejo o Flamengo ficando mais com a bola. Só que o Vasco tem que explorar esses contra-ataques, tem que explorar essa velocidade, porque o maior defeito do Flamengo é justamente essa vulnerabilidade sem a bola. Não é um time tão intenso sem a bola, e o Vasco é um time muito intenso, não é tecnicamente melhor, mas é um time que entrega mais intensidade do que o do Flamengo. Então acho que esse pode ser um atalho aí pro Ramon Dias. Inclusive, assim, se a gente for parar e analisar, o Vasco vai ser o primeiro grande desafio do Flamengo na temporada. Tudo bem, o Orlando City é um bom time, é um time de respeito, mas a gente estava falando de uma pré-temporada. A gente sabe que o clima é totalmente diferente, a pegada do jogador é totalmente diferente. E é o valendo, né? Agora tá valendo, é clássico no Maracanã, casa cheia, é um Vasco que, querendo ou não, quer dar a volta por cima dentro da competição e sempre faz jogo duro contra o Flamengo, embora o Flamengo seja favorito, na minha opinião. Mas eu acho que se vencer, não vai vencer de uma maneira fácil, assim, como muita gente acredita. Acho que é o primeiro grande desafio do Tite na temporada, e aí ele será desafiado na questão sem a bola, como o Pedrosa mencionou. Porque esse, para mim, é o problema que o Flamengo precisa corrigir, e é desde a temporada passada. Porque o Flamengo sem a bola não consegue manter o mesmo nível quando tem a bola. E aí o Tite precisa corrigir isso o quanto antes. E aí a gente pensar num Flamengo sem a bola com o Vasco, é um Vasco com o Payet com a bola no pé, é um Vasco com o Verratti com opção de receber bola, é um o Paulo Henrique e o Piton. Praxedes com a bola no pé. Você não faça isso. Banco. Olha aqui, vamos fazer o seguinte, você que tá em casa, você é rubro-negro, você é vascaíno, tá ansioso pra esse jogo com certeza. Eu falo pra vocês, eu tenho um vascaíno em casa. O homem já tá, ele vai lá no Maracanã, ele já tá nervoso, ansioso. Você que não vai ao Maracanã, ou vai, mas e vai ter alguém da família, ou vai estar assistindo pelo SBT, que é a melhor transmissão que tem nesse Vasco e Flamengo, com 2 grandes representantes de cada time nos comentários, faz isso aqui, ó. Vai mandando tua foto, gente. Você sabe que o SBT dá sorte ao Flamengo, né? Ao Flamengo? O Flamengo foi campeão, Campeonato Carioca, na transmissão do SBT. Eu só tenho certeza que não é a Beli Soares, porque tá com a camisa do Vasco. Um beijo pra Beli, igualzinha a Beli Soares. Tá aí, ó. Faz o seguinte, você de casa também. Manda a sua foto, a foto da sua família, você que é vascão, você que é mengão. Bota lá pra eu ler o nome deles. Manda também, já foi? Como é o nome da família? Eu não li o nome da família, o Big Boy. Você desligou na cara deles. Família Fontes, eu acho. Família Fontes, um beijo. Eu tô com medo de repetir e você colocar aquela pegadinha da Paula. Não é não? Sabe qual é essa pegadinha? Claro que sei, já caí em várias. Você já caiu, Vene? Eu já caí em várias. Caiu. Vamos de enquete. Quem tá jogando mais no momento e pode se destacar nesse clássico aí entre Vasco e Flamengo? Payet pelo lado do Vasco, Arrascaeta pelo lado do Flamengo. Esse é o grande debate. Inclusive, o pau vai torar.
pau vai torar. Eu nem lembro mais o que eu respondi pro SBT Esporte no 11 contra 11 nesse duelo. Eu lembro também. O que eu respondi? Mas eu não vou falar. Ai, me lembra, porque Eu não pra vou mim, falar, ó, dá eu não um vou empate falar. técnico. Vamos ver se você tem convicção. Vamos lá, vamos no 11 Não, contra mas 11? Coloca aqui. Eu acho que ela vai repetir. Gente, isso aí é um empate técnico total. O Paier, Você Arrascaeta, demorou a responder mesmo. É o Isso famoso eu lembro. tanto faz, gente. Joga a moeda que cair, caiu. Isso aí, 2 jogadores. Vamos lá. Começa aí pelo lado do Vasco, goleiro Léo Jardim, Flamengo Rossi, vota você, Venê. Eu voto no Léo Jardim. Um jogador que foi extremamente importante para o Vasco da Gama em 2023. Vive bom momento com a camisa do Vasco, embora tenha dado mole aí recentemente. Mas o Rossi ainda está tentando se adaptar da melhor maneira possível no futebol brasileiro. A gente ainda não viu o melhor futebol do goleiro Rossi com a camisa do Flamengo. Já o Léo Jardim, ele já apresentou que ele pode ser um importante jogador e ele foi em 2023. Você, Pedrosa. Léo Jardim também. Pra mim, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro em 2023. Um cara que salvou o Vasco. E aí, atuações absurdas. Nesse ano, apesar de ter dado esse mole, eu fico com ele também. Eu vou dizer como eu vou fazer a minha linha de raciocínio. Eu vou usar muito 2023, né? Já que a gente tá no início da temporada. E se alguma coisa falhar nessa avaliação, obviamente eu vou partir para questão técnica e não para o que a pessoa está apresentando agora. Mas eu vou usar muito 2023. Então, por isso, eu acho que, assim, em qualidades técnicas, o Rossi e o Léo Jardim são 2 grandes goleiros. Ninguém ganha de ninguém aqui. Talvez até o Rossi possa superar um pouco o Léo. Mas pelo que a gente encontrou em 2023, a regularidade do Léo Jardim e como ele foi importante para o Vasco. Tudo bem que o Rossi chega no meio do ano, mas independentemente disso, eu acho que o Léo foi um personagem importante, o melhor goleiro para mim no Campeonato Brasileiro, pelo que ele fez no Vasco e pelo que o Vasco desenhou ali na reta final. O meu voto vai para o Léo Jardim. Vamos lá. Paulo Henrique e Varela. Você, Venê? Eu voto no Paulo Henrique, também foi um jogador importante para o Vasco. A gente em vai 2023. viralizar de novo. O Varela ainda está buscando o seu melhor momento com a camisa do Flamengo. Agora ele tem a melhor oportunidade para ele mostrar para a torcida e também para o técnico Tite que ele pode ser o lateral direito titular com a camisa do Flamengo. Muita gente pede contratação, eu mesmo peço. O Pedrosa sempre menciona aqui também. Mas eu acho que o Varela ele vai ter esse momento, é o melhor momento da vida dele com a camisa do Flamengo para mostrar o seu futebol. Ainda não mostrou. O Varela, acho que está abaixo do PH, por isso que eu vou votar no Paulo Henrique. Paulo Henrique, eu acho que você pega a temporada 2023 do Varela, ele não conseguiu ser titular em cima do Wesley. Então, pra mim, o Paulo Henrique foi uma grata surpresa aí do Vasco da Gama. Deu a assistência do gol do Vasco, que deixou o Vasco na Série A. Pra mim, é um baita de um lateral e é o melhor nesse quesito aí. Eu voto no Paulo Henrique também, tem um certo ranço dele, né? Que ele fez um gol. Né? Lá, Ainda teve isso, ainda fez gol no Botafogo. Vamos lá. Não ri. João Vitor ou Fabrício Bruno, Venê Casagrande? Eu voto no Fabrício Bruno. Se a gente for pegar a temporada 2023 do Flamengo, que não foi uma temporada muito boa, mas aí eu salvo o Fabrício Bruno Sim. e Pulgar, que pra mim foram 2 importantes jogadores no ano passado. Eu vou votar no Fabrício Bruno, um jogador extremamente importante, pra mim titular absoluto. Muita gente fala que Léo Ortiz pode chegar ao Flamengo e ser titular na vaga do Fabrício Bruno. Eu discordo, acho que vai ter que jogar muita bola pra roubar essa vaga. Eu voto no Fabrício Bruno. Você? João Vitor tem potencial para jogar no nível do Fabrício Bruno, fazer uma grande temporada que o Fabrício Bruno fez em 2023. E nesse momento, eu fico com o zagueiro do Flamengo. Eu também voto no Fabrício Bruno, pra mim um dos melhores zagueiros na temporada de 2023, o meu voto é nele. Medel e Léo Pereira, difícil essa, Venê? Difícil, mas eu vou votar no Léo Pereira. Acho que é um jogador que ele é muito regular, foi muito regular em 2023, um jogador titular absoluto hoje, sem sombra de dúvidas. O Medel, bom jogador, mas nessa disputa eu fico com o zagueiro rubro-negro. Você, Pedrosa? Medel, mudou a vida do Vasco no ano passado, chegou aqui quando o Vasco tinha 9 pontos, uma regularidade imensa, um cara de Copa do Mundo, um cara de seleção chilena, é capitão da seleção chilena, então pra mim o Medel é um craque defendendo. E nessa disputa aí eu fico com o Medel. Olha, eu vou desempatar. Eu disse isso no outro confronto. Pra mim, o Arrascaeta com o Paier e o Medel com o Léo Pereira são os maiores confrontos que a gente vai encontrar por aqui, tá? Mais do que Pedro e Verratti, na minha opinião. Sim. É muito difícil pela importância que se criou do Medel e é um jogador de seleção. O Medel foi um cara muito importante na temporada passada, mas o Léo foi mais regular, até porque o Medel chegou na metade da temporada. Pelo que aconteceu no Flamengo, tantos problemas, o desequilíbrio defensivo. E o Léo Pereira sempre sendo um cara muito decisivo, demorou para se firmar na zaga do Flamengo, mas quando aconteceu acabou sendo o titular. Eu vou votar no Léo Pereira, para mim, então aí eu desempato essa disputa. Piton
e Ayrton Lucas, Vene Casagrande. Eu voto no Lucas Piton, para mim o jogador mais regular do Vasco em 2023. O Ayrton Lucas teve um bom momento no primeiro semestre, inclusive foi convocado para a seleção brasileira, mas depois caiu muito de rendimento, inclusive abriu margem para o Felipe Luiz, que fisicamente nem era o jogador ideal, ser titular em alguns momentos. Acho que o Ayrton Lucas pode superar sim o Piton, obviamente tecnicamente falando, mas falando de momento em 2023, eu acho que o Lucas Piton foi melhor do que o Ayrton Lucas, então voto no Piton. Você, Pedrosa? Acompanho o relator, pra mim essa posição é poupa-tempo. Gosto também. do Ayrton Lucas, mas Lucas Piton é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. E o Piton foi um dos jogadores mais regulares da temporada 2023 no Campeonato Brasileiro, meu voto é no Piton também. Pulgar e o Zé Gabriel, Vene? Voto no Pulgar, jogador mais importante no meio de campo do Flamengo. Inclusive, quando ele sai do time, o meio de campo não é o mesmo. Então, acho que o chileno, com certeza, eu voto em cima do Zé Gabriel. Poupa-tempo também. Pulgar. Também poupa-tempo, o cara que muda o Flamengo. A gente já falou várias vezes aqui, meu voto também é no Pulgar. Jair e Gerson, você, Vene? Voto no Gerson, apesar de eu ter achado que o Gerson poderia evoluir mais, ter mostrado mais com a camisa do Flamengo, mas nessa disputa o Jair também caiu um pouco de rendimento, na minha concepção, então eu voto no Gerson. Você? Jair é um baita de um jogador, mas o 2023 dele foi muito abaixo do que a gente sabe que ele pode produzir. E o Gerson nem se fala, né? Pra mim é um grande craque, pra mim é Gerson. Pra mim é Gerson também, meu voto vai pro Gerson. Ambos mostraram uma certa irregularidade, mas o Gerson foi mais decisivo. Eu acho que o Jair também foi muito, mas se ambos foram irregulares, eu vou olhar a parte técnica. Eu acho que o Gerson vence, então meu voto vai no Gerson. Poupa tempo pra Chaves e De La Cruz? Poupa tempo. Todo mundo no De La Cruz? De La Cruz. Beleza. Agora o pau vai torar. Vamos no próximo. Rossi e Cebolinha. Rossi e Cebolinha? Voto no Cebolinha. Você? Cebolinha, sem dúvida. Também voto no Cebolinha. Verrete e Pedro? Voto no Pedro. Pedro. Também voto no Pedro, apesar de gostar muito do tipo de centroavante que é o Verrete, né? Enfim, mas eu vou votar no Pedro porque tecnicamente eu acho que ele é um dos melhores do Brasil. Agora o pau vai torar. Paiê e Arrascaeta. Você, Vene... eu não queria ser a última. Vai, Vene. Vai, vou começar. Eu vou votar no Arrascaeta, mas eu vou justificar meu voto. Embora eu respeite muito o futebol do Paiê, pra mim, um baita jogador. Só que ele chegou no meio da temporada, embora ele tenha salvado o Vasco aí, fazendo gols importantes, não apresentou o seu melhor futebol, inclusive foi reserva com o Ramon Dias. Em alguns momentos eu até discordei do Ramon, mas foi reserva. Já o Arrascaeta, embora ele não tenha feito uma grande temporada, sobretudo fisicamente falando, mas a gente está falando de um jogador que no futebol brasileiro se destaca desde a camisa do Cruzeiro, desde atuando pelo Cruzeiro. E o Arrascaeta é peça importante do Flamengo desde 2019. Então, nesse duelo aí, difícil, mas eu voto no Arrascaeta. Mas você tá igual o Big Brother? Tô votando por afinidade, não? Não, não é afinidade. De verdade, assim, de verdade. Respeito muito o futebol do Paiê, só que assim, ele começou 2023 bem, fisicamente voando. 2024. 2023 ele foi importante pro Vasco da Gama, salvando o Vasco em alguns jogos. Só que estamos falando de um jogador, como eu disse, é um destaque no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, há muito tempo. 2023 não foi ideal. É verdade. Mas o 2023 do Paiê também não foi ideal. É porque ele salvou o Vasco em 2 jogos, se não me engano. Você, Pedrosa? Dimitri Paiê. Porra, eu vou ter que gente, desempatar. olha só, o Arrascaeta é um dos maiores craques que eu já vi aqui no futebol brasileiro. Muito provavelmente é o melhor estrangeiro que eu vi aqui no futebol brasileiro. Só que se você for pegar a temporada 2023 dele, é decepcionante. E não é nem pelo futebol que ele tem, é pela parte física. O Arrascaeta não consegue terminar jogos. O Arrascaeta é um jogador que oscila o tempo inteiro no sentido de você não sabe se vai contar com ele, se não vai contar com ele. Então assim, pelo 2023 do Arrascaeta, pelo 2023 do Paiê e pelo momento que o Paiê vive hoje, que pra mim é o melhor jogador de janeiro no futebol brasileiro, por tudo que ele apresenta, um brilhantismo bizarro, fisicamente muito bem, eu vou ficar com o Paiê. E se você for pegar a carreira, o Paiê jogou na Premier League, o Paiê jogou Eurocopa, o Paiê jogou na Europa, onde o Arrascaeta nunca conseguiu nem ir pra lá. Então nessa disputa aí, com todo o respeito ao Arrascaeta, que pra mim é um gênio, um monstro, eu vou de Dimitri Paiê. Gente, eu vou deixar... Salve, salve, rapaziada, torcedores do Vascão. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal Mundo Vascaíno, trazendo sempre as melhores notícias aí, as notícias atualizadas do nosso Vascão para você, amigo torcedor. Já peço que você deixe aquele like para fortalecer nosso trabalho e também, se não é inscrito, já se inscreva para nos ajudar. Galera, a notícia de hoje aqui vai do Vasco Notícias, né, o portal. Vamos acompanhar aqui as notícias do Vasco. Derrota para o Nova Iguaçu
escancara a necessidade do Vasco por reforços, né, pessoal? Infelizmente tivemos uma derrota na noite de ontem e deixou bem claro aí a ausência do Paulinho, que fez falta, e também a necessidade do Vascão aí de fazer novas contratações. Desempenho do Vasco da Gama na partida contra o Nova Iguaçu ligou o alerta para que o time acelere a busca por reforços. O Vasco da Gama sofreu um duro baque na derrota por 2-0 para o Nova Iguaçu nesta quarta-feira pela Taça Guanabara. O revés reforçou que o Cruz Maltino precisa contratar novos jogadores para reforçar a equipe. Mesmo atuando com um time alternativo durante boa parte do jogo, a atuação do Gigante da Colina colocou uma pulga atrás da orelha dos mais de 9.000 torcedores que foram ao Parque do Sabiá e dos milhões espalhados pelo Brasil. A produção ofensiva é o que mais preocupa. Contra o Nova Iguaçu, o Gigante da Colina finalizou 12 vezes, apenas 3 no gol adversário. A melhor chance foi um arremate na trave que surgiu de um cruzamento despretensioso de Payet. Ficou claro que o meia Payet está sobrecarregado como o principal criador do time. Faltam peças de qualidade para dialogar com o francês no meio campo e fazer a bola chegar em boas condições para os atacantes, sobretudo para Vegete. Com isso, o jogo do Vasco fica dependente de 2 jogadas, um lampejo do seu camisa 10 ou de um cruzamento de Lucas Piton. O lateral esquerdo se destaca no quesito, mas ontem foi muito bem marcado pela defesa do Nova Iguaçu. Defensivamente, o time da Cruz de Malta também apresentou fragilidades. Um rápido ataque do rival envolveu em vários momentos a marcação vascaína. O miolo de zaga foi formado inicialmente por Léo e Maicon, hoje considerados reservas da equipe. O Vasco precisará arrumar a casa o quanto antes, pois no domingo já terá o primeiro clássico do ano contra o Flamengo às 19 horas no Maracanã, pela 6ª rodada da Taça Guanabara, né, galera? Essas daqui foram as notícias do Vasco de hoje. Eu peço para que você, amigo torcedor, deixe seu comentário aqui sobre essa infeliz partida do Vasco, que perdeu por 2-0. E também deixe seu comentário a respeito do que você espera para o próximo jogo do Vasco contra o Flamengo, que será no Maracanã no próximo domingo. Pessoal, desde já agradeço por você ter chegado até o final deste vídeo. E também antes disso aí, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever em nosso canal Mundo Vascaíno. Até o próximo vídeo.